Seja muito bem-vindo, meu jovem padawan do Workflow do Gira. Vamos aprender agora a configurar as transições. Quando a gente fala de transições, existem alguns tipos e esses tipos são muito importantes que você entenda. Essas nomenclaturas são importantes para que você pegue uma especificação de uma outra pessoa, para que você faça e saiba os termos de uma prova de certificação e para você usar a mesma linguagem, para todo mundo estar na mesma página, inclusive quando você consultar documentação ou informações na community da Atlassian, tá? Então, as transições, primeira, transições regulares, são as que saem de um status e vão para o outro. Por exemplo, iniciar a estimativa. Transições comuns são transições como cancelar projeto. É super comum usar esse tipo de transição, cancelar uma atividade e tal, e já aproveitar para usar uma função de post aqui que a gente vai ver mais na frente. Transições globais são aquelas que permitem que de qualquer status do novo, do InDesign, do estimativo, do em produção e do concluído, ele vá para em espera. E transições de autorreflexão são aquelas que saem de um status e vão para o mesmo status. Sai de um status e vai para o mesmo status. Qual o sentido? A gente vai ver isso aqui mais na frente. Condições. Esse é o primeiro tópico da aula de hoje. A gente vai estudar as condições do Gira. Por que a gente vai usar condições? Vamos pensar em alguns requisitos. Vamos para o mundo real, né? Alguém pode chegar para você e dizer, olha, eu quero, Padawan, jovem Padawan, eu quero que apenas o responsável atual da atividade, quem está lá como assignee, quem está lá como responsável, seja capaz de iniciar a atividade, de mover ali o status de em aberto para em andamento, enfim. Eu quero que apenas membros do time de qualidade, time de QA, possam fechar atividades. Ou a pessoa pode dizer para você, Padawan, meu querido, eu quero que nenhuma nota possa ser enviada até que os termos de pagamento sejam definidos ali no Gira. Por exemplo, tem lá a nota, a tarefa da nota para ser enviada, e eu não quero que ele marque como enviado, a não ser que ele defina os termos de pagamento. O que esses requisitos têm em comum? Todos eles precisam existir antes da transição ser executada. Eles precisam ser atendidos antes da transição ser executada. Então, a gente vai usar condições. Condições são satisfeitas primeiro para aí aparecer a possibilidade de você fazer a transição. Então, a condição ela deve ser conhecida antes da transição ficar disponível. Exemplo, temos um status em desenvolvimento e tem uma transição aqui para a revisão de código. O usuário atual ele deve estar na função desenvolvedor para poder fazer isso. Então, essa transição só vai aparecer se o responsável atual da atividade tiver a função de desenvolvedor dentro do Gira. É isso mesmo. Como é que você faz isso? A gente vai ver já já, tá? Antes, é importante que você entenda funções de projeto e grupos. Eu sei que você está vendo muita teoria, tá? E algumas pessoas ficam muito agoniadas para ver a prática, mas eu sempre vou associar esse treinamento com teoria e prática, para você não sair fazendo workflow adoidado e depois ter que estar corrigindo, tendo retrabalho, tá? Então, funções de projeto versus grupos. É importante que você entenda a diferença. Grupos são grupos do Gira como um todo, da plataforma Gira. É uma membresia global. E é apenas quem é Gira Administrator que pode gerenciar essa membresia. Já funções de projeto, elas são uma membresia local, ela pertence ao projeto. Então, aquele projeto que a gente vinha, Tropa de Elite, o projeto Buzz Lightyear, eles têm uma membresia local que são funções de projeto. Os administradores de projeto, eles têm poder de gerenciar essa membresia. Você já viu aí qual que é legal, né? Você deixa um administrador de projeto, por exemplo, o administrador de projeto do Buzz Lightyear. O gerente de marketing ele pode administrar o projeto Buzz Lightyear. E ele vai, ele mesmo, adicionando os membros naquele projeto. Isso ajuda você a reduzir a necessidade de esquemas de permissão. Se você ainda não fez um treinamento de Gira Administrador, que explica das permissões, eu recomendo você fazer, tá? Ele vai te ajudar muito a entender melhor essa questão de esquema de permissão. Mas assim, no workflow, vai ser muito mais fácil a gente trabalhar com workflow olhando para a função de projeto e não para grupo. Imagina você, entrou um funcionário novo e ele é do marketing, ele é um analista de marketing.
Imagina ter que colocar ele dentro do grupo analista de marketing e ter um workflow que diz que a condição para iniciar a atividade ali de marketing tem que ser um analista de marketing. Vai dar muito trabalho a manutenção disso. Se eu quero fazer reuso do workflow, quero ter o workflow mais limpo, permissões mais limpas, eu posso fazer isso na função do projeto e dizer que quem pode iniciar a atividade é quem é um analista de marketing. Captou a ideia? Então, imagina a seguinte situação. Imagina que tem uma condição no workflow do RH que apenas pessoas na função de aprovadores podem mover a atividade em revisão lá para feito. Apenas essas pessoas podem fazer isso. Então, a gente tem um projeto de RH que chama contratação, um projeto de RH que chama despesa, e a gente tem um projeto de RH que é treinamento. E a gente vai ter pessoas, aprovadores distintos para esses projetos. Se eu fosse usar grupo, eu ia ter que ter um workflow para cada projeto. Se eu usar função de grupo, função de projeto, eu vou ter um único workflow compartilhado entre os três. Vamos para a prática? Vamos fazer esse cenário aqui? Então, vamos lá. Vamos supor que esse workflow aqui, ele é compartilhado entre aqueles 3 projetos que eu falei. E só quem pode mover de in-review para done é o pessoal que está na função de projeto aprovadores. Vamos lá. A gente vai usar a condição aqui, ó, conditions. A gente vai usar a condição para dizer, e vai adicionar aqui a condição, para dizer que apenas aqueles... Tem várias aqui, ó. A gente vai explorar ao longo do treinamento, tá? Mas eu tenho aqui, ó, users is in group. E aí eu posso dizer users is in group e dizer um grupo do Gira, mas eu não recomendo porque vai dar muito trabalho isso aqui. Mas se eu coloco user is in project role, aí o negócio fica legal. Porque eu digo que o usuário faz parte da função de projeto e aí eu escolho qual é a função de projeto dele. Poxa, Lameck, não tem a que eu quero aqui. Deixa eu te ensinar rapidamente como é que você faz para criar uma função de projeto. Você vai aqui em System, Project Roles e cria, vou colocar aqui, Approvers. Adicionei os Approvers e vou voltar aqui para o meu workflow. Estou aqui de volta no meu workflow e agora, para mover de in-review para closing, eu vou colocar aqui a condição de apenas pessoas no grupo aprovadores. Coloco aqui approves, adicionar, e aqui apenas usuários dentro de aprovadores que vão poder executar a permissão. Vou mostrar para você como é que fica pronto, como é que fica na tela, como é que aparece para o usuário, para você entender bem, tá bom? Estou aqui na atividade ó, a FOR 1, solicitação de reembolso de despesas de viagem. E essa atividade, ó, vamos aqui, View Workflow, vamos ver o workflow dele. Tem aqui o Open in Progress, é aquele workflow que a gente acabou de usar, o HR, fluxo de trabalho de workflow, tá? Aqui está a razão da viagem, os pedidos e tal. Então, vamos ver. Vou iniciar aqui, consigo. Tenho permissão para isso. Em Progress, em Review, consigo mandar também, ó, em Review. Agora, embora de in Review tenha uma transição aqui ó, que permita eu colocar para fechado, eu não consigo. Justamente porque o meu usuário, o usuário que eu estou logado, ele não está dentro da função de projeto Approvers. Agora, vamos colocar esse cara dentro da função Approvers e ver o que acontece. Eu vou em Project Settings, vou em People. Então, estou aqui em People e vou adicionar Approvers e coloco que Lameck é um Approver. E agora vai aparecer lá a transição para mim. Vou conseguir executar aquela transição. Beleza? Uma nota de informação muito importante. Se você estiver usando a versão gratuita, o Free Plan do Gira, você não vai conseguir gerenciar Project Roles, tá? É uma feature que só está disponível do Standard e do Premium. Okay? Não ficou claro como é que você pode fazer isso? Vamos explorar agora
algumas outras condições que a gente pode utilizar. Então, eu estou aqui no workflow, que a gente acabou de criar de exemplo, né? E vamos olhar as outras condições existentes. Olha, eu posso adicionar uma outra condição aqui, ó. Pode ser valor do campo, em que para você executar a transição, ele tem que estar com o valor que você passou igual naquele campo, pode ser qualquer um. Aí o usuário, né, praticamente grupo e permissão. Subtasking, isso faz o seguinte, se você tiver subtasks que ainda não estão concluídas, então ele vai ficar bloqueado, não vai aparecer a opção de fechar, por exemplo. Você pode fazer isso. A status anterior, apenas o solicitante pode executar essa transição, só quem está como reporter lá que pode solicitar essa transição e várias outras. Tá? Eu recomendo que você dê uma explorada aqui nas possibilidades e a gente vai ver mais delas ao longo do curso. Tem uma parte só para requisitos de negócio e a gente vai ver como utilizar algumas delas, beleza? Então, é isso.